Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 10 do livro da sabedoria. Já vou avisar você que esse capítulo 10 ele é muito interessante. Por que ele é interessante? Deixa eu te explicar. Porque ele faz um resumo de toda a história, desde a criação até o momento do Êxodo. E traz para a gente uma afirmação de que foi a sabedoria que conduziu todos esses momentos da história. Desde a criação, porque você sabe que o livro da sabedoria, em outros momentos também, que trata da sabedoria, que a Bíblia trata da sabedoria, diz que a sabedoria estava no momento da criação, porque a sabedoria é tudo aquilo que vem de Deus, ou seja, a sabedoria conduziu. E você vai acompanhar comigo, eu vou acompanhar com você direitinho assim, olha, que o capítulo 10 faz um resumo, uma retomada de toda a história. Então você vai ver falando da criação, falando de Adão, falando de Caim, falando depois da Torre de Babel, falando depois do sacrifício de Isaac, falando depois sobre Moisés. Você vai ver, interessante. Claro que não fala diretamente, mas vai de uma maneira mais poética até, vai trazendo todas essas informações para a gente, desde a criação até o momento do Êxodo. Você pode perguntar, por que até o momento do Êxodo? Porque o capítulo 11 até o final do livro vai ser todo um resumo do Êxodo. Então, na verdade, a gente vai chegar com esse capítulo 10 até o Êxodo. E aí, você vai acompanhar comigo no próximo capítulo, capítulo 11, a partir do versículo 3, um resumão do que aconteceu no Êxodo. Vamos lá, então? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, não esqueça de dar um like, não esqueça de se inscrever no canal. Vamos lá então. Leia comigo o capítulo 10 e você vai perceber. Ao ler, deixa eu te explicar, você já vai percebendo o que eu falei para você. Falando sobre a criação, falando sobre a Torre de Babel, você vai ver. Mas depois eu passo com você todo o capítulo. Vamos lá. Capítulo 10. O primeiro homem, o pai do mundo, que foi criado sozinho, foi a sabedoria que cuidou dele, tirou-o de seu próprio pecado e deu-lhe o poder de reinar sobre todas as coisas. E porque o perverso, na sua ira dela, se afastou, pereceu depois de seu furor fratricida. E estando a terra submersa por causa dele pelo dilúvio, a sabedoria de novo salvou, conduzindo o justo num lenho sem valor. E quando as nações unânimes caíram no mal, foi ela quem distinguiu o justo, o manteve irrepreensível diante de Deus e lhe deu a força para vencer sua ternura pelo seu filho. Foi ela que, quando do aniquilamento dos ímpios, salvou o justo, subtraindo-o ao fogo que descera sobre a Pentápole, cuja perversidade ainda no presente é testemunhada por uma terra fumegante e deserta, onde as árvores carregam frutos incapazes de amadurecer e onde está erigida uma coluna de sal, memorial de uma alma incrédula. Porque aqueles que desprezaram a sabedoria não somente se prejudicaram e ignoraram o bem, mas ainda deixaram aos homens um testemunho de sua loucura, para que seus pecados não fossem esquecidos. Quanto aos que a honram, a sabedoria os liberta de sofrimentos. Foi ela que guiou por caminhos retos o justo que fugia à ira de seu irmão, mostrou-lhe o reino de Deus e deu-lhe o conhecimento das coisas santas, ajudou-os nos seus trabalhos e fez frutificar seus esforços. Cuidou dele contra os ávidos opressores e o fez conquistar riquezas. Ela o protegeu contra seus inimigos e o defendeu dos que lhe armavam ciladas e no duro combate deu-lhe a vitória, a fim de que ele soubesse quanto a piedade é mais forte que tudo. Ela, a sabedoria, não abandonou o justo vendido, mas preservou-o do pecado. Desceu com ele à prisão e não o abandonou nas suas cadeias, até que lhe trouxe o cetro do reino e o poder sobre os que o tinham oprimido.
revelou-lhe a mentira de seus acusadores e conferiu-lhe uma glória eterna. Foi ela que livrou das nações que tiranizavam o povo santo e a raça irrepreensível. Entrou na alma do servo de Deus e se opôs com sinais e prodígios a reis temíveis. Deu aos santos o galardão de seus trabalhos, conduziu-os por um caminho miraculoso durante o dia, serviu-lhes de proteção e deu-lhes a luz dos astros durante a noite. Fê-los atravessar o mar vermelho e deu-lhes passagem através da massa das águas, ao passo que engoliu seus inimigos e depois os tirou das profundezas do abismo. Também os justos, depois de despojados os ímpios, celebraram, Senhor, vosso santo nome e louvaram, unidos num só coração, vossa mão protetora, porque a sabedoria abriu a boca aos mudos e tornou eloquente a língua das crianças. Percebeu? Percebeu como que esse capítulo 10 é um grande resumo de toda a história, desde a criação até a travessia do Mar Vermelho? Interessantíssimo. Trazendo aqui e relembrando os grandes justos da história. Olha que interessante. Caim não foi justo, Caim que matou, mas Caim que depois encontrou a morte por causa do seu homicídio. Noé, fala de Abraão, fala de Ló, fala de Jacó, fala de todos os personagens. Olha que interessante, você vai acompanhar comigo que você vai ver. É muito, muito, muito interessante mesmo. A gente vai seguindo cada versículo e cada versículo vai trazendo para a gente um personagem importantíssimo da história da salvação. Um personagem. Mas o mais importante, o que está por baixo de tudo isso, é que esse capítulo 10, ele nos traz a noção e o conhecimento de que foi a sabedoria que conduziu tudo isso. Inclusive, né, quando fala de José, né, que foi vendido pelos seus irmãos, que foi depois e chegou como até a reinar no Egito, tudo isso foi a sabedoria que conduziu. E é interessante lembrar que muitos momentos que pareciam ser perdidos, por exemplo, o dilúvio, o sacrifício de Isaac, que de repente as pessoas não entendiam, por baixo estava a sabedoria conduzindo tudo isso. Lembrando que a sabedoria é a própria presença de Deus que conduz tudo. E quando nós pedimos sabedoria, nós estamos pedindo aquilo que vem de Deus, tá bom? Acompanhe comigo aqui os versículos que são muito interessantes. Vamos lá. O versículo 1, olha que interessante. Vamos lá. Desde a criação, o primeiro homem, o pai do mundo, que foi criado sozinho, foi a sabedoria que cuidou dele e tirou do seu próprio pecado. Quem que é o primeiro homem? Adão. Por que ele foi criado sozinho? No começo ele estava criado, ele era sozinho e não tinha ninguém. Tanto é que Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Quem que cuidou dele nesse período? A sabedoria. Quem é que estava junto dele? O próprio Deus e a sabedoria. Interessante, né? E aqui, olha que interessante, algo que se repete no capítulo sempre. Tirou do seu próprio pecado. Aqui a gente vê uma coisa muito interessante. A sabedoria tem um poder salvador, né? Um poder salvador. Isso é muito interessante. O poder salvífico da sabedoria, né? Da sabedoria. Vamos lá, para o versículo 3. O próximo personagem. E porque o perverso, na sua ira, dela se afastou e pereceu depois de seu furor fratricida. Fratricídio é matar o irmão. Quem matou o irmão? Caim. Caim matou o irmão. Aqui conta pra gente, né, justamente a perversidade, né, de Caim, que mata o seu irmão e traz a punição. E aqui lembra a punição de Caim. Caim, né, depois se você quiser procurar, o Gênesis capítulo 4, mostra a punição de Caim. Quem conduziu tudo isso? A sabedoria, a sabedoria. Vamos lá, versículo 4, olha que você vê, olha
a retrospectiva histórica. Versículo 4. E estando a terra submersa por causa dele pelo dilúvio, a sabedoria de novo o salvou, conduzindo o justo num lenho sem valor. Olha que interessante. A terra ficou submersa por causa de quê? Dilúvio. Dilúvio. Por causa dele, por causa do pecado, né? Quem salvou? A sabedoria. Mais uma vez, o poder salvífico da sabedoria. E olha que interessante. Olha essa frase interessante. Conduzindo o justo num lenho sem valor. Olha que interessante. Conduzindo o justo, que é Noé, o justo, num lenho. O que é o lenho sem valor? A arca. A arca toda feita de madeira e foi conduzida ali. Mas nós podemos lembrar também e fazer uma menção. Quem foi o outro justo que foi colocado num lenho sem valor? O próprio Cristo que nos salvou, naquele lenho da cruz. Mas vamos lá, já é uma pré-figura, né, que a gente vê. Vamos lá que tem mais coisas aqui, olha que interessante. Falou de Noé? Muito bem. Aqui, ó, olha que interessante. 5, versículo 5. E quando as nações unânimes caíram no mal, foi ela que distinguiu o justo e o manteve irrepreensível diante de Deus. E lhe deu a força para vencer sua ternura pelo seu filho. Vamos lá. Quando as nações caíram no mal, Torre de Babel. Aí depois, foi ela que distinguiu o justo. Aqui distinguindo o justo. Manteve irrepreensível o justo diante de Deus. E lhe deu a força para vencer sua ternura pelo seu filho. Quando fala aqui pelo seu filho, está falando de quem? De Isaac, do sacrifício de Isaac. Olha aí, olha que interessante. Está falando do sacrifício de Isaac. A ternura que ele teve pelo filho. Mas você pode também, olha aqui, ó, olha que interessante. E lhe deu força para vencer pela sua ternura do filho. Foi quando Abraão, né, percebe que não pode sacrificar o seu filho. Vamos lá. Vamos mais um capítulo aqui. Mais um versículo. Versículo 6. 6 aqui, ó. 6, olha que interessante. Foi ela, né, sabedoria, que quando do aniquilamento dos ímpios salvou o justo. Opa! O que é isso aqui? Foi quando Sodoma e Gomorra foi destruído? E aí, Ló, o justo, foi salvo. E subtraindo ao fogo que descera sobre a Pentápole. Ou seja, caiu aquele fogo sobre Sodoma e Gomorra, Ló foi salvo com a sua família, né? Essa, olha que interessante, vem cá comigo. Cuja perversidade ainda no presente é testemunhado por uma terra fumegante e deserta. Ali naquela região que estava Sodoma e Gomorra, ao lado do Mar Morto, é uma terra muito, muito, muito árida e tem muita presença de enxofre, né? De enxofre. Por isso que o pessoal fala que ali aquela terra ficou praticamente contaminada pelo enxofre que caiu do céu, fazendo com que as coisas não amadurecessem, não desse frutos bons e tenros, né? Na verdade, né? E ali está dizendo assim, onde está erigida uma coluna de sal, memorial de uma alma incrédula. A coluna de sal faz referência à mulher de Ló, que olhando para trás, né, apesar de ter sido alertada para não olhar, se transformou numa coluna de sal. Coluna de sal ali, é muito comum ter coluna de sal ali, principalmente no Mar Morto, né, e naquela região, porque o Mar Morto é um lugar que tem uma salinidade, né, excepcional, então é muito comum ter coluna de sal. O pessoal fala, às vezes forma aquelas colunas de sal, fala que ela é mulher de Ló, né? Mas lembrando do que aconteceu com a mulher de Ló. Muito bem, olha, vamos lá, estamos indo pelo aqui, ó, versículo 7, mulher de Ló. 10, vamos lá. Foi ela, a sabedoria, que guiou por caminhos retos o justo que fugia à ira do seu irmão e mostrou-lhe o reino de Deus e deu-lhe o conhecimento das coisas santas, ajudou-o nos seus trabalhos e o fez frutificar seus esforços. Aqui, gente, é alusão àquele sonho de Jacó, mas também, sabe o que é essa alusão aqui? Aquele período duro que o Jacó teve que ficar a serviço de Labão. Lembra? Teve que ficar a serviço de Labão, né? Deu conhecimento das coisas santas, ajudou nos seus trabalhos e fez frutificar seus esforços. O Labão fazia o Jacó trabalhar feito um burro de carga, né? E foi a sabedoria que ajudou ali.
Vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar aqui. Agora a gente vai falar de José, que é o versículo 13. Olha aqui o versículo 13. Ela, a sabedoria, não abandonou o justo vendido, o José que foi vendido, mas preservou do pecado. Desceu com ele à prisão, né? Estava preso junto com ele, não abandonou nas suas cadeias, até que ele trouxe o cetro do reino. O José se tornou o mais importante do reino egípcio, e o poder sobre ele, sobre os que tinham oprimido. Revelou-lhe a mentira de seus acusadores. Lembra que os irmãos dele estavam lá? Aí, seu irmão, tá com quem? Ah, tá com meu pai. Não, eu tô aqui, né? E conferiu-lhe a glória eterna. Ou seja, chegamos até José. Quem conduziu tudo isso? A sabedoria, né? Olha aqui, até que a sabedoria vai inspirar um grande personagem chamado Moisés. Veja aqui, olha aqui, ó. Entrou na alma do servo de Deus, ou seja, Moisés, e se opôs com sinais e prodígios a reis temíveis, os faraós, né? Deu aos santos o galardão dos seus trabalhos, conduziu por caminhos miraculosos durante o dia, serviu-lhe de proteção. Lembra que a coluna, né, a nuvem levava o pessoal pelo deserto durante o dia, e à noite, uma coluna de luz levava o pessoal. Fê-los atravessar o Mar Vermelho e deu-lhes a passagem através da massa das águas, ao passo que engoliu seus inimigos e depois os tirou das profundezas do abismo. E assim nós chegamos até o momento em que o povo de Deus sai do Egito e começa o êxodo. E olha que interessante, o versículo 20 faz uma alusão ao cântico de Moisés. Quando eles atravessam o Mar Vermelho, né, Moisés canta, né, essa alegria. Também os justos, depois de despojados os ímpios, celebraram, Senhor, vosso santo nome e louvaram, unidos no seu coração, vossa mão protetora, porque a sabedoria abriu a boca dos mudos e tornou eloquente a língua das crianças. O cântico aqui de Moisés. Olha que interessante. Chegamos da criação até o êxodo. Atenção, a partir do capítulo 11, nós vamos começar até terminar o livro da sabedoria, um grande resumo do êxodo. Mas o que é importante lembrar? Que por mais que o povo de Deus tenha passado pelos momentos difíceis, por mais que a gente tenha tido a morte de Abel, a destruição de Sodoma, a prisão de José, o trabalho duro de Jacó junto a Labão, e de repente eles não entendiam, falaram, meu Deus, por que eu estou passando tudo isso? Calma, a sabedoria está conduzindo tudo isso para algo maior. Assim também é a nossa vida, assim também é a sua vida. Você pode estar se perguntando, meu Deus, mas por que eu estou passando por esse momento? Por que eu estou passando por esse sofrimento? Por que eu estou passando por essa provação? Por que eu estou passando por essa prova de fogo na minha vida? Por quê? Calma. A sabedoria, a presença de Deus está caminhando e conduzindo você para algo melhor e maior. Et crutim Domini, fugit partes adversa. Vite teleu detribiuda, radix Davide. Aleluia!